Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, né? Sejam bem-vindos ao nosso canal MLG. Espero que vocês, né, estejam aí descansados, né? Como é que foi a prova ontem, gente? O que vocês acharam da prova, né? Bom, eu queria falar com vocês, comentar um negócio sobre a redação também, depois eu vou comentar, muito interessante, né? E sobre as questões, né? Vamos comentar aqui sobre as questões. Gente, uma coisa importante, a gente não vai disponibilizar para vocês o gabarito, né? Porque a gente vai esperar o oficial do INEP, tá bom? Então, é uma coisa que eu recomendo. Não se preocupem tanto agora em gabarito, em o que vocês acertaram, o que vocês erraram, né? Por quê? Porque, gente, vocês podem ficar até frustrados. Se vocês errarem uma questão, pode afetar na outra prova. Então, não preocupem tanto com o gabarito agora. O INEP já vai disponibilizar o gabarito oficial, né? Aqui o INEP postou que vai disponibilizar aí na outra semana, então, depois do dia 24, com certeza vai sair o gabarito oficial aí no site do INEP e a gente vai disponibilizar para vocês, tá bom? Eu vou ler aqui o que eles postaram em relação ao gabarito. Quer ver? O próprio INEP já postou. O INEP divulgará, ele postou o seguinte no Twitter dele: o INEP divulgará os gabaritos oficiais do primeiro dia de aplicação do Enem 2020 até o terceiro dia útil após o dia 24 de aplicação do exame. A divulgação será feita no portal de notícias do INEP e no aplicativo do Enem. Então, não se preocupem com gabaritos, porque o INEP vai disponibilizar o oficial, né, depois do dia 24, tá bom? E a gente vai, com certeza, vai deixar aqui no canal para vocês desse Enem. Gente, teve confusão, né? Acho que muitos estudantes não conseguiram fazer. Eu andei olhando no Twitter também, não entendi porque muitos estudantes foram barrados. Teve bastante desistência, né? Também não tira a razão dos estudantes, né, gente? Diante dessa situação aí da pandemia, né? Muitos estudantes desistiram de fazer. Como eu disse, né? É uma situação muito delicada, né? Então, como eu posso dizer para vocês, também não tira a razão dos estudantes de desistirem de fazer diante da situação, né, aqui no caso. Eu não sei em relação a esses estudantes que foram barrados, eu também não sei o que aconteceu, né, eu só andei pesquisando por alto, me parece que teve estudantes aí que não conseguiram realizar a prova, sobre as questões, né. Então tá, sobre o gabarito, gente, não se preocupem, tá? Assim que o INEP postar o gabarito oficial, a gente vai disponibilizar aqui pra vocês, beleza? Bom, gente, o que vocês acharam das questões, né? Principalmente de humanas. De humanas e de linguagens, né? Teve muita pegadinha, né, gente? Vocês lembraram das pegadinhas aí, das revisões? Teve muita questão pegadinha, né? Eu achei que teve muitas questões pegadinhas aí na prova. Sobre as questões, né, gente? Uma coisa que eu achei interessante, né? Não caiu nada, absolutamente nada, nem de humanas e linguagens, sobre Covid. Então, eu acredito, assim, que talvez seja porque o INEP tenha elaborado essa prova em 2019, né? Antes da pandemia, né? Eu não sei se vocês perceberam isso, mas não caiu nada sobre coronavírus. Então, provavelmente, se cair, deva cair no de 2021, talvez, né? Mas esse Enem de humanas e linguagens não caiu nada de Covid, né? Muita gente falando sobre Covid, mas não caiu nada sobre Covid. Então, eu acredito que seja, talvez, porque essas provas tenham sido elaboradas em 2019, né, antes aí de 2020, e também não, pelo fato, né, da prova ter sido cancelada em 2020 devido à Covid, né, acredito que essas provas estavam prontas em 2019, possa ser talvez por isso, né, mas não caiu nada sobre coronavírus. Sobre as questões, né, vamos sobre as questões. Algumas questões eu achei bem interessante, outras pegadinhas, né, principalmente humanas e linguagens. Eu achei interessante sobre as questões, também caiu questões aí sobre feminismo, né, o movimento feminista aí, né, sobre as mulheres, isso eu achei muito interessante, sobre a comparação aí da jogadora Marta e do Neymar, né, achei interessante essa questão, caiu muitas questões aí, né, sobre as mulheres, isso daí, né, eu tenho que agradecer, né, o INEP por ter disponibilizado essas questões aí. Caiu questões aqui, deixa eu ver, sobre poesia, né, que eu também achei interessante. Ai, gente, olha, teve
pegadinhas, né? Caiu uma questão lá sobre família, né? Sobre adoção de família, sobre os animais, sobre a exposição aí dos animais, né? Sobre arte com os animais. Caiu música, né? Caiu aquela Vou-me embora pra passar. Como que é? Pra passar, né? Olha, o que eu tenho. Caiu uma sobre tecnologia também, né? Como eu disse, sempre o Enem gosta de cobrar coisas sobre tecnologia, né? Sobre a realidade virtual. Eu não vou falar para vocês aqui, comentar qual resposta que eu acho que é, qual resposta que não. Por quê? Justamente por esse motivo aí, né? Que eu disse para vocês. Vamos esperar o gabarito oficial, né? Não tô falando nada. Claro, vocês podem olhar aí de outros professores, né? Os gabaritos aí de acordo com, né, a análise de outros professores, mas eu acho melhor, eu aconselharia esperar o do INEP mesmo, tá bom? Que o do INEP vai ser disponibilizado logo após as provas, e logo após a prova também de exatas, né? Então, não fiquem tão preocupados em relação a quantas questões vocês acertaram, quantas questões vocês erraram, até porque, né, isso pode atrapalhar vocês na outra prova. E outra coisa, né? E vocês podem se sentirem frustrados. E outra coisa, a correção, gente, do Enem, ela é muito relativa, né? É a TRI. Então, o que acontece, né? Não é por número de acertos, né? Eles têm a própria correção deles. Então, não se preocupem tanto com isso. Mas, claro, assim que sair o gabarito oficial, a gente vai colocar aqui no canal e disponibilizar para vocês o gabarito oficial do INEP, tá bom? Gente, em relação aos estudantes que foram barrados, eu não sei que providência o INEP vai tomar, né? Eu não sei o que vai acontecer. Vão ter cidades aí, eu não sei também se vai ter reaplicação, como é que vai ser o procedimento. Ainda tem um digital também, então a gente também não sabe como que o INEP vai fazer, tá bom? Olha, eu achei assim, né, essa situação, principalmente na pandemia, né, muito delicada, como eu venho dizendo em todos os vídeos, né? Eu entendo os estudantes, eu acho que foi, assim, uma situação bem delicada, né, da realização dessas provas durante, né, na pandemia, foi algo atípico, né, justamente por consequências da pandemia. Então, teve também muitas desistências aí em relação à prova, justamente, como eu disse, não tira a razão dos estudantes por causa da situação, né, gente, né, devido à pandemia. Deixa eu ver aqui o que eu tenho mais para dizer, né? Resumindo aqui sobre as questões, né? Então, caiu muitas pegadinhas, né? Como eu disse para vocês, muitas questões pegadinhas aí. Mas algumas questões eu achei interessante, né? Principalmente essas das mulheres, né? Achei muito interessante o INEP abordar isso. Algumas foram pegadinhas e outra coisa para pontuar para vocês, né? Que eu percebi, não caiu nada sobre coronavírus, né? Então eu acredito que seja por causa daquilo que eu falei para vocês, né? Às vezes essa aqui no caso possa ser isso, né? Da prova ter sido elaborada em 2019, então não caiu nada sobre coronavírus. Agora, vamos ao tema da redação. Gente, a hora que eu olhei o tema da redação, sério, eu lembrei de vocês, eu comecei a rir, porque eu pensei assim, gente, eu falei tanto sobre esse tema, sem saber, porque eu sempre falo, gente, não importa o tema que vai cair nos vídeos, não preocupem tanto com o tema, tá? Não se preocupem com o tema, vai cair de todo jeito algum tema, qualquer tema vai cair. Mas não se preocupem em fazer uma boa redação, eu sempre falo isso nos vídeos, né? E eu achei interessante porque o último vídeo, se vocês viram os vídeos aí de citações de redação, eu devo ter falado umas 5 ou 6 vezes sobre saúde mental. Cuidem do psicológico de vocês, cuidem da saúde mental de vocês. Quem assiste o vídeo anterior a esse, vocês podem estar de prova aí. Assistem o último vídeo aí de citações para o Enem, né? O último aí de revisão, não, de citações, né? Dicas. O último vídeo postado aí antes do Enem. O tanto de vezes que eu falei, cuidem do psicológico de vocês, cuidem da saúde mental de vocês. A hora que eu olhei o tema, eu falei, gente, se eu chutasse aí na loteria, talvez eu ganhasse. Mas o objetivo não é tentar acertar o tema. Até porque eu não gosto de fazer isso, né? Ficar tentando adivinhar tema. Eu acho que o principal é vocês tentarem fazer uma boa redação, né? E tomara que vocês tenham conseguido. Eu achei irônico também, né, gente? Muitos estudantes aí, né? Nossa, 2020, gente, foi um ano assim,
né, que afetou muito a saúde psicológica, a saúde mental das pessoas, né, justamente pelo fato da pandemia, por várias coisas, a pressão psicológica, o Enem, né, realizar o Enem durante uma pandemia, né, afeta a saúde mental e psicológica dos estudantes, como eu sempre falo, o medo de se contaminarem, né, várias situações, a pressão aí psicológica, né, e o tema, eu gostei do tema, justamente por ser um assunto que deve ser abordado, né? A saúde mental, ela é um problema, né? Aqui no caso, a saúde mental afetada, as doenças da saúde mental, né? Ela deve ser abordada, né? Principalmente aqui no caso, o tema foi estigmas, né? Aqui no caso das doenças mentais, da saúde mental, né? Mas deve ser abordado, é um assunto de extrema importância, porque sempre, né? Em alguma fase da vida uma pessoa vai sofrer aí depressão, vai passar por um momento difícil, né? Principalmente 2020, né? O ano passado tá aí para comprovar o tanto de pessoas que deram depressão, o tanto de pessoas que tiveram saúde mental abalada devido à pandemia, né? Devido a vários fatores, né? Tem a saúde mental abalada. Então, um tema foi muito necessário. Eu achei assim, né? Até falei assim, gente, eu falei tanto de saúde mental, isso, né? Aqui no canal a gente falou tanto sobre isso, e a gente acabou meio que acertando, adivinhando o tema sem saber, né? Porque é um tema muito necessário. Então, todos os vídeos cuidem da saúde mental de vocês, cuidem do psicológico, porque realmente é um tema muito necessário. E outra coisa, né? Muita gente falando. Outra coisa que eu ia falar pra vocês, falando sobre Covid. Gente, sobre o tema, né? O que eu tenho a dizer? Que frase que eu poderia ter argumentado? Olha, eu achei interessante, né, sobre esse tema. Como que eu poderia citar Covid? Será que eu poderia citar Covid? Claro! O tema não foi sobre Covid. Isso que eu falei, que eu achei, né? Eu andei pesquisando isso, que eu achei curioso, não caiu nada sobre coronavírus. Eu não sei na próxima prova, mas não caiu nada sobre Covid. E, no caso, a saúde mental foi algo que afetou durante a pandemia do coronavírus, né, da Covid-19. Então, olha, o que eu poderia ter citado? Gente, aqui é só dica, né? O que eu poderia ter falado sobre esse tema? Até porque, né, vocês têm que, aqui no caso, que argumentos eu poderia ter citado, né? Porque é um tema, né, complexo, mas é um tema fácil de, aqui no caso, de argumentar, porque é algo da realidade e muito importante, né? Os estigmas associados às doenças mentais na sociedade brasileira. Estigma, gente. O que é estigma? É marcas, né? Quando você machuca, aqui no caso, são as marcas, as cicatrizes que ficam, né? Para quem não estava entendendo o que significava essa palavra, estigma. Então, estigmas são marcas, né? Aqui no caso, estigmas associados a doenças mentais. Então, aqui, doença, gente. Qualquer tipo de doenças mentais, algo que tem a ver com a mente. Então, a galera aí que gosta de psicologia deve ter amado o tema, né? E realmente é um tema muito, muito importante, né? A saúde mental aí é algo principal para, né, para as pessoas, né? E a doença, gente, doenças mentais, elas podem ser originadas de vários fatores, né? Então, como argumento, o que eu poderia ter citado? Eu vou ler para vocês, né, sobre o que os textos motivadores estavam descrevendo sobre o tema, olha só. Só para resumir aqui para vocês, né? O texto 1. A maior parte das pessoas, quando ouvem falar saúde mental, pensam em doença mental. Mas a saúde mental, olha só, a saúde mental implica muito mais que a ausência de doenças mentais. Pessoas mentalmente saudáveis compreendem que ninguém é perfeito, que todos possuem limites e que não pode ser tudo para todos. Eles vivenciam diariamente uma série de emoções como alegria, amor, satisfação, tristeza, raiva e frustração. São capazes de enfrentar os desafios e as mudanças da vida cotidiana com equilíbrio e sabem procurar a ajuda quando têm dificuldade em lidar com conflitos, perturbações, traumas ou transições importantes nos diferentes ciclos da vida. A saúde mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage às exigências, né, da vida e ao modo como harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções. Todas as pessoas podem apresentar sinais de sofrimento psíquico em alguma fase da vida. Então, gente, pessoas saudáveis podem adoecer mentalmente, sim, né, devido a traumas, alguma situação. Então, olha aí um argumento, né? Gente, leiam bastante, como eu sempre falava, né? Leiam bastante os textos motivadores. Eles vão ajudar vocês, né? Olha só outro texto. A origem da palavra estigma. Então, o próprio texto está descrevendo sobre o significado.
aponta como marcas ou cicatrizes deixadas por feridas, né? Passam a designar também as marcas feitas com ferro em brasa em criminosos, escravos e outras pessoas que se desejavam separar da sociedade, correta e honrada. Essa mesma palavra, muitas vezes, então o próprio texto motivador descreveu aí o significado da palavra estigma. Muitas vezes está presente no universo das doenças psiquiátricas. No lugar da marca de ferro, relegemos preconceito, falta de informação, tratamentos precários, e há pessoas que sofrem de depressão, ansiedade, transtorno bipolar e outros transtornos mentais graves. Gente, eu não citei depressão na minha redação, mas eu citei algo mental. Tá bom. Né, alguma doença mental aqui no caso, ansiedade. Gente, o tema foi sobre doenças, então tá dentro do tema. Achar que a manifestação de um transtorno mental é frescura, olha só, né? Muita gente ignora a depressão, ignora a ansiedade, ignora isso, mas a pessoa que tá sofrendo, gente, essas doenças mentais têm consequências graves, né? Suicídios. Então, se a pessoa não tiver um acompanhamento psicológico, é sim algo a ser analisado muito grave, né? Então não é frescura, né? Olha só, transtorno mental é frescura, está relacionado a uma ideia de felicidade que não é igual para todo mundo. A tentativa de se encaixar nesse modelo cria distância dos sentimentos reais. A quem os demonstra é rotulado, o que progressivamente dificulta a interação social. É aqui que as redes sociais, de enorme popularidade, mostram uma face cruel, desempenhando o papel de validação da vida perfeita e criando um ambiente que tudo deve ser mostrado em seu melhor ângulo. Fora dos holofotes da internet, porém, transtornos mentais mostram-se mais presentes do que se imagina. Então, e o INEP, ele disponibilizou aí um site, dados da OMS, olha só, Socorro Brasil. Saiba mais sobre o problema de saúde que afeta mais de 1 em cada 20 pessoas, mas que continuamos ignorando. Mais de 11,5 milhões de brasileiros têm depressão, 322 milhões vivem com depressão em todo o mundo. Às vezes a pessoa associou a depressão, né, justamente pelo gráfico, mas doenças mentais, então qualquer tipo de doença mental, tá bom? O Brasil é o país mais depressivo da América Latina. Hoje a depressão é a doença mais incapacitante do mundo. Depressão é a segunda causa do afastamento de trabalho, né? Olha só, número de mulheres também, destacou que o número de mulheres que têm depressão são maiores do que os homens, né? $1 trilhão, o valor da perda econômica mundial, consequências de transtornos mentais. Então, olha, esses dados aí divulgados pela OMS em 2017, né, sobre esse tema. Então, olha só, eu achei um tema muito importante, né, muito necessário, até porque muitas pessoas, inclusive os estudantes, né, estão sofrendo isso. Então, é um tema, né, que sempre deve ser discutido. Muitas pessoas vão sofrer em alguma fase da vida transtornos com doenças mentais, né, que foi exatamente o tema, olha só. O estigma associado a doenças mentais na sociedade brasileira, a marca, a cicatriz das doenças mentais, né, associada às doenças mentais na sociedade brasileira. Então, gente, olha só, não caiu nada sobre Covid, tema nenhum sobre Covid. Então, mas como que eu poderia citar Covid em relação a isso? Eu poderia citar coronavírus? Gente, poderia, claro, como argumento. O Covid causa doenças, né, consequências de doenças mentais? Sim. Gente, como argumento, vocês poderiam descrever traumas, né? Traumas. Olha só, o que pode causar? Beleza, a gente sempre tem que pensar, né, no tema, quando eu digo para vocês, né? O que eu posso falar sobre esse tema? O que eu posso descrever sobre esse tema? O que causa esse tema, né? Aí você fica pensando, gente, doenças mentais. Tá, o que pode ser uma causa para esse problema, para o estigma de doenças mentais? Gente, traumas. Traumas é uma pessoa saudável. O que leva ela, aqui no caso, a ter uma doença mental, a desenvolver uma doença mental? O próprio texto descreve, pessoas saudáveis também podem desenvolver doenças mentais. O que pode causar isso? Traumas. Traumas é uma das causas, né? Se uma pessoa ela sofreu um trauma, aqui no caso, ela pode sim desenvolver uma doença mental, ela pode ter depressão, ela pode ter ansiedade, ela pode ter, sei lá, uma febre emocional devido a um trauma. Então,
pode sim causar um trauma, né? Pode sim, né, causar uma doença, aqui no caso, uma doença mental, né? Então, o tema foi sobre estigmas das doenças mentais aqui no caso, relacionado às doenças mentais, né, associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então, aqui no caso, um trauma, ele pode desencadear uma doença mental. Mas como eu posso citar a Covid, aqui no caso, para isso, né? O que eu queria, mas eu queria muito ter citado a pandemia, eu queria muito citar a pandemia, porque 2020 foi o ano que teve pandemia. Como eu posso associar a pandemia em relação a esse tema? Gente, traumas relacionados à Covid, né? A doença do coronavírus em si causou traumas. Muitas pessoas tiveram ansiedade, tiveram suas saúdes mentais afetadas. Então, trauma relacionado à Covid-19 poderia sim ser aplicado aí nesse tema como argumento, né? A Covid, ela carregou traumas aí para a população, né? Muitas pessoas desenvolveram ansiedade, desenvolveram doenças mentais por causa da Covid, como consequência da Covid. Então, olha aí, né? Uma maneira de você encaixar o argumento da Covid em relação a isso. O que mais que causa, né? O que pode causar aí doenças mentais? O descaso com a população, né? Ou, sei lá, uma negligência governamental, uma falta de apoio em relação às pessoas. Aqui, no caso, o tema também é estigmas, marcas, né, associados aí a doenças mentais. Então, como eu posso citar aí? Eu posso citar a falta de apoio, né, falta de profissionais que acolham, né, o investimento em profissionais, né? Muitas cidades aí não tem nem psicólogo, né, nos postinhos, né, nos PSFs. Então, a falta de acolhimento com essas pessoas pode causar estigmas, né, que no caso marcas, né? Porque o tema também foi estigmas associado às doenças mentais. Então, traumas podem ser causas, né? A falta de acolhimento pode piorar a situação, o problema aí dos estigmas relacionados às doenças mentais, né? Vocês poderiam citar vários argumentos, é só vocês associarem aí o que pode causar isso, né? Aqui no caso, traumas, como eu disse, né, situações, né, de bullying, perda de alguém, também está relacionado a traumas, né? Quando uma pessoa perde um ente querido, olha aí na pandemia, mais uma vez ligando a pandemia, se uma pessoa perde um ente querido aí na pandemia, ela com certeza vai desenvolver depressão, ela vai desenvolver um trauma relacionado a isso, né? A perda de alguém, né? Então, gente, é algo mental, né? Doenças mentais, ela é um tema muito importante. Pressão, né? Aqui no caso, pressão aqui no caso no trabalho, né? Então, isso tudo pode desencadear doenças mentais, estigmas aí associados a doenças mentais. Gente, o psicológico da gente é algo muito importante, né? Eu falo que se a gente não tivesse um psicológico bom, a gente não conseguiria fazer nada, né? Olha aí os suicídios, né? Os altos índices de suicídios, né? Infelizmente, estão ligados às doenças mentais, né? Febres emocionais, né, também é uma doença mental. Às vezes a pessoa não tem nada, ela dá uma febre, aí vai descobrir porque ela dá essa febre psicológica, essa febre emocional tá ligada a um trauma, né, uma doença aí relacionada a um trauma. Então, a mente da gente, ela tem muito poder, né? Por isso que eu sempre falo, a saúde mental da gente deve ser preservada, a gente tem que cuidar muito da saúde mental. Por quê? Porque, gente, a mente da gente, além do coração, a mente da gente é tudo, né? Se a gente não tiver uma saúde mental boa, né, a gente com certeza vai desenvolver alguma doença, que no caso, né, principalmente, né, o texto relata sobre depressão, mas também como o tema foi sobre doenças, né, qualquer doença mental aí ligada, né, aqui no caso ao psicológico, pode ser sim colocada, tá bom? Frase, gente, nossa, tinha bastante frases que vocês podiam usar. Tinha aquela do psicanalista, né, do Carl Jung, né, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar em uma alma humana, seja apenas outra alma humana, né, sobre a mente, né, frases sobre mente. Aquela de Platão que eu falei para vocês sobre a crise, né, não espere uma crise para você descobrir o que é mais certo em sua vida, né. Eu acho que é algo parecido com isso, né, o que é mais importante, né, algo parecido. Sobre crise, né? A Covid, como eu disse, também pode desencadear doenças mentais, né? Mais uma vez, então como que eu poderia ter citado a Covid? A Covid está relacionada a isso, porque ela causa, né? A doença da Covid, o trauma, a situação enfrentada aí, né? Principalmente no ano passado, sobre a Covid, com certeza a quarentena, né? Muitas pessoas sofreram e desenvolveram doenças mentais, ansiedade, síndrome do pânico. Gente,
todas essas doenças mentais, depressão, né, o medo de sair de casa por causa da Covid, os estudantes, né, terem medo de fazer a prova, com medo de se contaminarem. Olha só, gente, as doenças mentais ligadas em tudo isso. Olha o que uma doença pode causar, uma doença podendo causar outra doença, né? Olha só, aí a Covid entrando no meio disso. Então, tinha como se incitar a Covid junto com esse tema, porque a Covid, né, como eu disse mais uma vez, ela causou problemas de doenças mentais nas pessoas, né? Estigmas aí dessas doenças. As pessoas que perderam as vítimas, aí, as familiares das vítimas da Covid, né? Com certeza desenvolveram ansiedade, desenvolveram depressão, pela a perda também, mais uma vez, ligada a traumas. Então, sim, tinha como citar aí, né? Colocar a Covid no meio disso também, né? Eu espero que vocês tenham acertado, né? E que eu achei curioso, né? Não caiu nada sobre Covid, pelo menos aqui, né? Nas questões de humanas, na redação, não caiu nada, né? Eu até dei spoiler para vocês pensando que seria tabagismo, mas não foi. Então, assim, como eu digo, não tentem acertar o tema. A gente acabou acertando o que eu sempre falei sobre saúde mental aqui com vocês. É um assunto muito importante, né? Como eu disse, não preocupem com o tema, né? Às vezes a pessoa estava tão preocupada com o Covid e não caiu nada sobre Covid, mas tinha sim como colocar a Covid como argumento, né? Olha só aí a Covid encaixando aí, né? Principalmente nesse tema tão importante sobre saúde mental. E é um tema, gente, que eu achei interessantíssimo ser abordado sim, né? Sempre tem que ser abordado esse tema. E como proposta, gente, psicólogos, né? Seria ótimo citar aí psicólogos, profissionais da saúde que cuidam aí da mente, né? Como proposta de intervenção para ajudar as pessoas, né? Olha só, gente, eu acho que sem psicólogos, né, as pessoas, elas seriam muito deprimidas. Então, parabéns a esses profissionais que tanto se dedicam para ajudar as pessoas, principalmente, como eu digo, nessa época da pandemia e da Covid, o tanto de gente que com certeza desenvolveu alguma doença mental relacionada à pandemia, né? Então, parabéns a esses profissionais aí, eu admiro bastante, principalmente os psicólogos aí que estão, né, cuidando da saúde mental dos profissionais aí, não só dos profissionais, né, das pessoas. Eu falo que todo lugar devia, principalmente universidades, deviam ter mais apoio psicológico, né, para as pessoas, para os estudantes, né. Eu acho que essa área e esses profissionais, eles merecem muito ser valorizados, né, porque todo mundo, em alguma vez na vida, com certeza vai desenvolver alguma doença mental e esse apoio é de extrema importância, né? Então, esse tema eu achei muito necessário, né? Mais uma vez, cuidem da saúde mental de vocês, porque isso é muito importante, tá bom? Assistam um vídeo aí, eu sempre falei sobre saúde mental aí para dar dica para vocês e acabamos acertando aí o tema sem saber. Mas, gente, é isso, né? Tentem descansar agora, se preparem aí para a próxima prova, cuidem da saúde mental de vocês, né? De novo, mas, né? Foi um ano difícil, foi uma prova, assim, bem difícil em relação às circunstâncias, né? Dela ter sido realizada aí, né? Gente, todo mundo sabe que 2020 foi um ano difícil, o Enem com certeza, né? Foi adiado devido à pandemia, mas eu desejo que, né, que dê tudo certo para vocês. E a gente vai disponibilizar aqui no canal revisões de biologia, tá bom? Mas se vocês. A gente não disponibiliza de matemática e das outras matérias, mas eu aconselharia vocês treinarem também, né? Para quem é bom aí em exatas, peguem as provas, vão treinando aí, né? Quem puder, né? Não treinem exageradamente, viu, gente? Como eu disse aí na semana passada e agora eu digo mais uma vez, algo que não vai prejudicar a saúde mental de vocês, o psicológico de vocês têm que estar descansados, né? Mas vão treinando aí, a gente vai ver se consegue disponibilizar aí questões para vocês de biologia, tá bom? Só para revisão, tá bom? E não se preocupem com o gabarito oficial, mais uma vez, com os gabaritos, porque a gente vai disponibilizar depois que acabar aí a prova, que o INEP divulgar, o gabarito oficial para vocês, tá bom? Desejo boa sorte para vocês, né? Quem for fazer o digital, dá tempo de revisar, quem for fazer os outros também. Olhem as questões aí anteriores, né? Vai ajudar bastante vocês. E é isso, gente, sobre o tema, né? O tema é sempre uma surpresa, mas esse tema aí
foi necessário e sempre continuem cuidando da saúde mental de vocês, gente, porque a saúde mental da gente é muito importante, tá bom? Vejo vocês aí nas próximas vídeos de revisão e espero que dê tudo certo para vocês também, beleza? Um abraço, bons estudos para vocês.